Fala, seu menino, fala, sua menina, tudo certo com vocês? Olha só, você já ouviu falar na lei do bolo? Não? Então, venha comigo que hoje a gente vai falar sobre essa lei aqui na Química. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Elon, sou professor de Química e hoje a gente vai começar mais uma aula falando aqui das leis ponderais. Essas leis ponderais são as leis que regem, né? As leis por trás das reações químicas. Reações químicas acontecem e cientistas observaram o que sempre acontece, os padrões das reações. Então, esses padrões se transformaram em leis. Essas leis são chamadas de leis ponderais. Hoje a gente vai falar da lei do bolo, que é a mesma coisa que lei de Proust. Mas antes de continuar, peço que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e eu vou aqui para o cantinho para a tela ficar maior, para você conseguir enxergar com mais facilidade. Então vamos aqui, vamos falar da receita do bolo. Será que fazer um bolo é uma reação química? Eu já escutei você dizendo aí. É sim, é uma reação química. Cozimento de alimentos são reações químicas. E aqui, nessa reação, quem são os reagentes, quem é o produto? Bom, o bolo é o que a gente vai produzir. E os ingredientes são os reagentes. É o que a gente vai utilizar para obter esse produto. Então, vocês já sabem que os reagentes vêm antes da setinha e produto a gente coloca depois. E será que nessa reação a lei de Lavoisier é obedecida? Bom, vamos pensar. Se eu pegar açúcar, essa quantidade de açúcar, farinha de trigo, margarina, ovos, leite e o fermento, colocar em um recipiente ali, seguindo a ordem, né, correta da receita, misturo ali, e eu vou pesar esses reagentes. Vou obter uma massa. Depois eu asso esses reagentes, esses ingredientes, e a gente vai obter o bolo. Será que a massa do bolo vai ser a mesma dos ingredientes? Bom, a massa que eu quero dizer é o peso, né? O peso desses ingredientes vai ser o mesmo? O peso, bom, não vai não, né? Por quê? Vai ser menor. Se a gente considerar a massa ali, o peso somente do bolo. O peso do bolo vai ser menor do que o peso ali dos reagentes. Por que isso acontece? Porque durante o processo de assar ali, a gente vai ocorrer a liberação de vapores e gases das reações que acontecem. Que vapores que são liberados? Vapor de água que estavam presentes aqui nos ovos. 75% dos ovos é água e a água presente também no leite. Então, esses vapores de água deixam então essa massa, né? E os gases também ali da fermentação e das reações que ocorrem durante o assar do bolo são liberados. Então, a massa do bolo, o peso do bolo vai ser menor. Mas se a gente considerar então todos os reagentes e todos os produtos, a massa sim vai ser igual. A massa de todos os reagentes, de todos esses ingredientes aqui, tem o mesmo valor do que a massa de todos os produtos juntos. Então a massa do bolo com os vapores e gases é o mesmo valor da massa dos reagentes. A lei de Lavoisier é obedecida aqui. Então, prosseguindo. Ok, já sei que bolo é uma reação química. E se eu quiser dobrar essa quantidade de bolo? Em vez de um bolo, eu quero 2. O pessoal aqui, eu vou receber uns amigos para um lanche. O pessoal gosta muito de bolo e quer comer bolo para encher barriga. Eu preciso de 2. Então, o que eu vou fazer? Será que funciona se eu dobrar só a farinha de trigo? Em vez de 3 xícaras, eu coloco 6 xícaras de farinha e nada mais. E continuo com 2 xícaras de açúcar e todo o resto. Será que vai funcionar? Bom, eu acho que não, né? Se eu quero 2 bolos, eu vou precisar dobrar todos os ingredientes.
Então vou precisar de 4 xícaras de açúcar, 8 colheres de margarina, 6 ovos, 3 xícaras de leite e 2 colheres de fermento. 3 xícaras aqui porque na receita para um bolo diz que é 1,5 xícara de leite. Então 1,5 vezes 2 dá 3. Então, na receita do bolo eu tenho que obedecer a proporção dita aqui pela receita, né? Então, a lei do bolo é essa. Se eu preciso aumentar a quantidade de bolo, é necessário aumentar os ingredientes na mesma proporção. Aumentar todos os ingredientes. Bom, em todas as reações químicas isso acontece. Bom, o primeiro cientista a verificar isso foi o camarada aqui, ó, Joseph Louis Proust. Ele é francês. A gente vai chamar ele aqui de Zé Luiz. O Zé Luiz Proust, ele nasceu nessa cidade de Angers, na França. E ele conviveu com Lavoisier. Eles viveram na mesma época. É dito então que eles são contemporâneos. Só que eles viveram numa época conturbada na França, e tanto é que Lavoisier foi morto por uma guilhotina. O Zé Luiz viu que o negócio estava ficando feio, ele fugiu da França, ele foi para a Espanha. E depois que ele viu que a coisa melhorou lá na França, ele retornou para a França. E aí voltou para sua cidade e morreu lá, então bem velhinho. Então, o que ele fez? O que Proust fez para a química? Ele fez a mesma constatação que a gente já fez ali no bolo. Só que o bobinho, em vez de usar a reação de produzir um bolo, ele usou a reação para produzir água, hidrogênio e oxigênio para produzir água. Ele fez o seguinte, ele pegou 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio e viu que dava 9 gramas. Na verdade, isso aqui foi Lavoisier que já tinha feito, né? Então, somando os reagentes, 1 mais 8 dá 9, que é a água. Mas o Proust, ele pensou o seguinte, e se eu dobrar a quantidade de hidrogênio? Aí ele viu que se mantivesse a quantidade de oxigênio, ele ia obter as mesmas 9 gramas de água. Não ia alterar, porque a receita era essa. Para 1 grama de hidrogênio, precisa de 8 gramas de oxigênio. Se eu aumento só um ingrediente, não vai funcionar do mesmo jeito que não funcionou lá no bolo. Então, o que acontece? Se ele aumenta só um dos ingredientes, no caso aqui ele aumentou só hidrogênio, sobra hidrogênio, sobrou 1 grama e forma 9 gramas de água. Então, se ele dobrar a quantidade de hidrogênio, o que precisa fazer com a quantidade de oxigênio? Vai precisar dobrar também. Então, em vez de 8 gramas, ele vai precisar usar 16 gramas de oxigênio. E vai obter quanto de água? Se dobrou cada um dos reagentes, o produto vai ter um valor também dobrado. Então, em vez de 9 gramas de água, vai obter 18 gramas. Essa é a lei de Proust, que a gente já tinha notado lá na lei do bolo, é a mesma coisa. Note que a lei de Proust não contradiz a lei de Lavoisier. Se eu pego a massa de todos os reagentes, que é o hidrogênio e o oxigênio, dá quanto? 2 mais 16. Os reagentes pesam 18. É a mesma massa que a gente obteve aqui de água, 18 gramas. Então a lei, né, o que o Zé Luiz falou, né? Quem é o Zé Luiz? É o Proust. Ele falou que na síntese da água aqui, ele sempre vai ter essa proporção de 1 para 8. No caso de 1 grama de hidrogênio, vai precisar de 8 gramas de oxigênio. Aí no caso aqui da água, o produto vai ser esse, vai ser para cada 1 grama de hidrogênio, vai formar 9 gramas de água. Então, se aumenta a massa de um dos reagentes, vai ter que aumentar a massa de todos os reagentes. E aí, então, é mais comum, né, vir falando da lei de Proust dessa maneira. Quando 2 elementos químicos combinam-se para formar um composto, a razão entre a massa que se combinam é constante. Então, essa lei de Proust também é conhecida como lei das proporções constantes, ou lei das
proporções definidas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui, para a gente entender isso numa reação química. Numa reação química aqui, da formação da amônia. Como que forma a amônia? Quem são os ingredientes, os reagentes? É hidrogênio e nitrogênio. Essa é uma das reações mais importantes nos dias de hoje. A produção de amônia, né? Através dela que se produz fertilizantes. Então, com essa reação, né, a gente vai querer produzir aqui, né? Vamos ver quanto que a gente vai produzir. No primeiro experimento, tenho 6 gramas de hidrogênio, vou precisar 28 gramas de nitrogênio e vai produzir quanto de amônia? 34. Note que se a gente pegar 6 mais 28, dá 34. Então, se eu quero não mais 28 gramas de nitrogênio, eu quero utilizar 56 gramas. Eu vou precisar de quanto de hidrogênio? Vai formar quanto de amônia? A gente vai ter que usar a lei de Proust aqui, porque não é possível usar a lei de Lavoisier nesse experimento 2. Bom, tem 2 maneiras a gente resolver essa questão. A primeira é o seguinte, você notar quantas vezes 56 é maior do que 28. Bom, 56 é 2 vezes 28. 28 vezes 2 dá 56. Então, lembra lá do bolo? Se eu dobrei um dos ingredientes, eu vou ter que dobrar todos os outros. Então, aqui o 6, em vez de usar 6 gramas de hidrogênio, eu vou ter que usar o dobro. Então, o valor de A é quanto? A é igual a 12 gramas. Aqui também vai ser, no caso foi o dobro, né? Aí quanto de amônia vai ser produzido? Qual é o valor de B? Vai ser o dobro também. O dobro de 34 é 68. Vamos conferir aqui, se obedece à lei de Lavoisier. 12 mais 56 dá quanto? 56 mais 12, 68. Tá valendo, a gente deu certo aqui, E qual que é a segunda maneira de resolver esse exercício? Quando os valores, não é tão explícito quantas vezes aumentou. De 28 para 56 ficou claro que aumentou 2 vezes. Mas nesse valor aqui, de 34 foi para 170. Se a gente não conseguir notar quantas vezes aumentou diretamente, a gente faz uma regra de 3. Olha só, vamos usar os menores números possíveis. Vamos usar aqui, hidrogênio. A gente precisa de 6 gramas de hidrogênio. E com 6 gramas de hidrogênio, tendo nitrogênio suficiente, a gente forma quanto de amônia? Vou colocar um A aqui, A gente consegue formar 34 gramas de amônia. E se a gente produzir 170 gramas, para produzir 170 gramas de amônia, vai precisar quanto de hidrogênio? Vai ser um valor C. E aí a gente resolve essa regra de 3. Vou aqui para o cantinho para aumentar. Vamos multiplicar cruzado. Então, C vezes 34, 34C, que é igual a 6 vezes 170. Passa o 34 dividindo. C é igual a 6 vezes 170 dividido, aqui embaixo pequenininho, dividido por 34. Resolve essa continha aqui e vai obter o valor de C igual a 30 gramas. Então, esse é o valor que a gente obteve. Põe aqui, o valor de C é igual a 30 gramas. E para achar o valor de D, a gente pode fazer outra regra de 3. Usando agora a massa de nitrogênio. 28 gramas de nitrogênio produz 34 gramas de amônia. D vai produzir 170.
multiplica cruzado e obtém o resultado. Mas note que nesse caso aqui, ó, vamos ganhar tempo. A gente não precisa fazer essa regra de 3, essa proporção. Dá para usar a lei de Lavoisier, já que a gente descobriu o valor de C. O valor de C é 30. Então, 30 mais D, que são os reagentes, tem que dar igual a 170. Então, qual é o valor de D para somar com 30 e a gente obter o valor de 170? Só pode ser 140. Isso mesmo, 140 gramas. Bom, então eu vou deixar esse valor aqui para vocês exercitarem. Descubram e coloca aqui nos comentários qual valor você encontrou para E e F. E para ver se vocês conseguem chegar nesses valores. Você vai fazer como? Primeiro usa uma regra de 3 para obter o valor de E e depois usa a lei de Lavoisier para obter F. Então, pessoal, eu fico por aqui e essa foi a lei do bolo ou lei de Lavoisier. Ficou alguma dúvida? Entre em contato, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E eu fico por aqui e muito obrigado pela sua atenção. Até mais!